Boa noite pessoal, boa noite mulheres lindas. Mais uma live aí, mais um dia pra gente se encontrar, pra gente conversar, bater papo, trocar aqui muita informação, muito conhecimento. Boa noite, Luísa, um prazer te ter aqui. Primeira pessoa aí que entrou. Que legal, Ju, Savana, Daiane, boa noite Camila, que entrou, já já ela vai estar aqui com a gente. Vamos conversar aí nessa live sobre autoestima, sobre consultoria de imagem. Vou colocar aqui, boa noite Tati. Que bacana, pessoal, se vocês puderem, já vai compartilhando a live aí com as amigas, dá um coraçãozinho, né? Aperta o curtir, porque aí quando a gente aperta o curtir, ajuda o Instagram a ir passando para outras pessoas, né? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho meu. Oi, Raquel, boa Oi, noite. Camila, boa Você me noite. ouve bem? Ouço muito bem, Ah, tá tudo que bom. certinho. Você tá me ouvindo também? Tô sim. Ah, então tá bom. A internet tá ótima hoje. Graças a Deus. Olha só quanta gente, pessoal entrando, boa Ai, que noite. legal. Boa noite, pessoal. Eu falei aqui pra gente, pessoal, colocar coraçãozinho, né, que ajuda a mostrar aí pro pessoal, pro Instagram, ele começa a mostrar para as pessoas que tem uma live, né? E aí, Sim, se vocês puderem também compartilhar, coloca ali no aviãozinho, coloca aí pelo menos umas 5 mulheres, e aí vamos chamar a mulherada aí para a gente falar de um tema tão bacana, tão importante, que é a autoestima. E hoje é uma honra poder conversar com uma pessoa que tem essa especialidade nessa questão de consultoria de estilo, né? Camila, sabe aqueles programas que tem na televisão de que faz consultoria de estilo? Esquadrão da padrão da Moda? moda, Esquadrão sim. da Moda, né? Eu nem não sei assim, depois você vai falar um pouco a diferença até desse tipo de programa de consultoria, mas eu acho que não tem uma mulher, ou raras as mulheres que não sonham em poder ter um dia, né, de Esquadrão da Moda, poder ter umas orientações, inclusive poder ter um dinheirinho para poder fazer, né, a mudança de guarda-roupa. É importante, mas chega lá. É, é. E eu confesso para você que depois que a gente se encontrou no sábado, agora eu olho meu guarda-roupa diferente, Ai, que bom, esse era né? o objetivo. Eu olho meu guarda-roupa diferente. Até outro dia eu fui numa loja, mas assim, isso faz parte do que a gente vai conversar, né? Eu não saí comprando, não precisei. Na verdade, eu reolhei o meu guarda-roupa, eu olhei diferente o meu guarda-roupa e tentei achar então aquelas peças que caem melhor em mim, né? Que eu gosto mais. E aos poucos eu vou selecionando melhor que eu me sinto melhor, aquilo que eu não sinto depois, quando eu estiver pronto, eu vou doar, né? E aí eu vou trocando Perfeito. aos poucos, né? Então esse colar, até inclusive um colar que eu comprei hoje aqui, azul, Olha, já né? comprou na Assim, cor certinha. já comprei porque eu aprendi com você, né? Não, perfeito. Então foi especial para a noite. Então tem muita coisa aí para a gente conversar. Boa noite, Luciana. Tô vendo aí o pessoal entrando, que bacana. Nossa, que legal. Tem bastante gente especial aqui acompanhando. Um beijo, Isso pessoal. aí. Camila, aproveita, se apresenta, né? Conta um pouquinho sobre quem você é. Aquelas que estão entrando, antes de eu terminar minha fala, então, quem não me conhece, eu sou psicóloga, né? É, eu trabalho há 15, 16 anos na área de desenvolvimento de pessoas. Nos últimos anos tenho focado mais em terapia, em programas de desenvolvimento pessoal e especialmente com mulheres na área de autoestima, de amor próprio. Então tenho trazido vários conteúdos aí diferentes, mas dentro desse tema para estimular aí a mulherada a se sentir melhor consigo mesma, né? Com as escolhas de vida que queira fazer. Então, vamos lá, Camila. Quem é Camila? Conta um pouquinho aqui para o pessoal que entrou, que está aqui com Bom, a gente. gente, primeiro boa noite, né? Agradeço, Raquel, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que eu amo tanto.
e de ver tantas pessoas aqui especiais acompanhando com a gente, querendo saber mais informação sobre isso. Bom, a minha formação acadêmica é comunicação, né? Eu sou jornalista. E dentro do jornalismo, dentro da comunicação, eu descobri a consultoria de imagem fazendo uma matéria, até na época da faculdade ainda, que a gente tinha aula de tele. E aí eu conheci uma profissional, né, da área, e aí eu comecei a me encantar e fui buscar mais informações, né? Porque quando você faz jornalismo, você acha que você vai trabalhar com política, com economia, que você vai ficar naquelas matérias mais diárias, né? Então você não tem tanto contato com essa área mais do bem-estar, do comportamento. E aí, quando eu descobri esse universo da moda, que eu, na verdade, o universo da moda voltado não só para essa coisa do consumo, mas para o comportamento, pela transformação mesmo que ela pode trazer para as pessoas, né? Então, aí eu me formei em consultoria de imagem e estilo. Fiz algumas outras especializações em jornalismo de moda, marketing digital, também voltado para comunicação, né? O caso de pensar as marcas, o branding também. E tive uma experiência também, uma formação no exterior, que foi uma viagem que eu fiz no ano passado, que eu fui a Paris, que fui para entender um pouquinho mais sobre o comportamento de consumo, sobre o varejo, como grandes marcas estão trabalhando nessa parte do novo consumidor, da nova forma de consumir, e também como que nascem as tendências de consumo, enfim. E quando eu voltei aqui para a nossa região, né, aqui para o sul de Minas, eu quero trazer mais esses meus conhecimentos, né, e transformar também o olhar das mulheres, né, das minhas clientes, assim como o meu foi transformado pela moda. Legal. Quando eu pensei em a gente fazer uma conversa, eu estava pensando, lógico, começou com a relação à autoestima, né? Mas eu falo muito, enfim, psicólogo acaba falando que a questão da autoestima ela é interna, né? A gente tem que fazer uma transformação, não basta só vestir uma roupa bonita, né? A gente até pode estar super bem por fora, mas se a gente não trabalha internamente, passa um tempo, a gente acaba, né? A pessoa acaba minguando de novo. Então é Sim. um trabalho muito junto, né? Mas aí quando eu pensei assim nesse bate-papo, tem muito a ver com a questão assim da comunicação, né? Uhum. Como que o nosso corpo comunica? E a gente, como o nosso inconsciente, ele comunica para as pessoas o que a gente pensa, o que a gente está pensando, sem a gente perceber. Não tem como mentir. Né? No Sim. nosso corpo a gente não mente. Depois até vou dar algumas dicas aqui nessa questão do corpo fala, né? E aí a Perfeito. questão da roupa, a questão da vestimenta, ela também ela passa por essa questão do corpo. Por isso que eu pensei, né? Pensei em você, pensei nesse bate-papo diferenciado, diferente, que as pessoas não é muito comum de ouvir, mas ao mesmo tempo morre de vontade de poder ter uma ajuda, né, nessa Uhum. área, porque às vezes as pessoas querem transmitir uma comunicação de mais segurança, por exemplo, né? Daquilo que ela é, daquilo que ela está se transformando, e é isso que eu tenho trabalhado com muitas mulheres. Elas estão se transformando por dentro, estão mais seguras, com uma autoestima melhor, mas às vezes ainda continua com uma postura, aquela antes, né, ainda fechada com o corpo, escondendo o corpo, e aí Uhum. não passa a comunicação que ela queria passar, que ela quer transmitir, ela já está pronta para o mundo, né? Uhum. Então, às vezes é chegada a hora também de olhar para o seu próprio corpo e cuidar e pensar o que é que você quer transmitir, o que é que faz parte, né, de você. Então, foi por isso que surgiu essa ideia dessa conversa. Então, conta aqui para o pessoal, né? Vamos começar ali do começo, para quem nunca ouviu falar em consultoria de imagem ou consultoria de estilo, se Uhum. são a mesma coisa, o que é isso? Bom, Raquel, é até interessante você falar essa questão da psicologia, porque é, são dois caminhos, né? E até em relação à própria consultoria de estilo, muitas pessoas acham que
nós somos psicólogos, alguma coisa nesse sentido, e a gente não consegue, né? A gente nem tem essa formação para dar esse suporte. Então, é importante que essas duas áreas, né, tanto internamente quanto externamente, elas estejam alinhadas para comunicar realmente o que a pessoa quer. E até antes de eu falar da consultoria de imagem, eu queria dar um passinho, que eu acho que, na verdade, é o primeiro passo que qualquer pessoa tem que seguir para antes até de começar essa transformação e essas descobertas dentro dos estilos, né? A gente precisa começar a olhar para nós mesmas com um pouco mais de carinho, sabe? Às vezes a gente fica tão fixada em coisas que a gente não gosta no nosso corpo. Ah, eu não gosto do meu quadril, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto do meu cabelo, que isso acaba até atrapalhando a gente descobrir como aproveitar também todas as ferramentas da consultoria, né, das roupas, enfim. Acho que tudo, né, para a vida. Mas o primeiro contato que eu tenho com as clientes, a primeira coisa que eu falo é isso. Para um pouco, olha para frente do espelho você mesma e olhe para você com mais carinho, né? Poxa vida, é o nosso corpo, é ele que enfrenta todas, né, toda a nossa rotina, todas as coisas que a gente passa. Então a gente tem que olhar um pouquinho com mais carinho pra gente. E aí, vamos focar em coisas boas, né? Tá, você não tá muito feliz, de repente, com o seu quadril, você não tá muito feliz com o seu peso. Ok, né? Dá pra correr atrás e melhorar, se existe uma forma de melhorar alguma coisa que você não esteja feliz, por que não? Mas olha também para o que você gosta. E a partir desses pontos que você valoriza, você começar a enaltecê-los, entendeu? Então, assim, a consultoria de imagem, ela vem mesmo para ajudar as mulheres, né? Ou os homens também fazem a consultoria, para potencializar o que a gente tem de melhor. Então, são ferramentas, através de ferramentas, de técnicas, a gente faz uma análise e aí descobre ali quais são os objetivos de cada cliente. E uma coisa também que eu acho muito interessante, que às vezes eu vejo muitas pessoas olham a consultoria e elas já querem ser colocadas em determinadas caixinhas. Ah, eu sou o corpo tal e a cartela tal e eu gosto do estilo tal. E, na verdade, não tem muita regra. Existe a técnica e as ferramentas que podem ajudar a gente nos nossos objetivos. Mas a minha linha da consultoria de imagem vai mais por esse caminho humanizado, né? A gente olha primeiro o cliente, o que o cliente quer, os seus objetivos com a consultoria, para então a gente pensar nas ferramentas que eu vou usar. Bacana, você está falando. Eu estou pensando aqui, existem aquelas pessoas que acham que para ficar bonita tem que entrar num padrão, né? No padrão da Exato. moda, no padrão daquilo que a cultura está ditando que é padrão, Isso, seja o cabelo liso, o cabelo de tal cor, a roupa com a cor da tendência do inverno, do verão, né? exato. E aí elas ficam presas nesses padrões que foram impostos, que são impostos, né, pela cultura, pela mídia, pela sociedade, às vezes pelos próprios pais, né? Sim, A mãe, muitas vezes, que fica falando para a filha, mulher, desde sempre, né? Não põe essa roupa, não fica descalça, não tira o sapato, né? A gente vê muitas mães ainda hoje que não deixam suas filhas tirarem o sapato, porque depois não vai acostumar colocar um sapato apertado, né? uhum. Então vai engessando a mulher dentro de um padrão que chega um determinado momento da vida dela onde ela não se sente mais ela, né? Sim, Fica presa dentro de um estilo, dentro de, um, de uma forma de viver. Isso é só um recorte, né? Um recorte do corpo, de ter o sim, corpo magro, malhado, do cabelo liso, do cabelo desse jeito e da roupa daquele jeito, né? Isso é só um exato. recorte, porque também tem as outras prisões, que nós não vamos falar hoje. Vamos falar dessas prisões. E eu gostei do que você falou agora há pouco, até anotei, que você falou assim, que é potencializar o que a pessoa tem de melhor.
Exato. né? E eu acho que assim, quando a pessoa faz um processo de autoconhecimento e ela começa a se enxergar, a descobrir os seus potenciais, suas qualidades internas, ela começa a olhar realmente para a sua potencialidade. E aí o seu Exatamente. trabalho vem somar, o trabalho do cabeleireiro vem somar, né? Esses Isso. trabalhos externos, eles vêm somar porque a mulher já sabe quem ela quer ser. Se ela quer ter cabelo Exatamente. curtinho ou comprido, se ela quer manter o cabelo enrolado do jeito que é, se ela quer, enfim, né? Eu não posso, eu não sou eu que vou dizer isso, eu apenas vou ajudar, né, por meio de ferramentas e de técnica, a pessoa potencializar o que há de melhor, o que ela quer comunicar, os objetivos dela mesma. A autoestima, esse autoconhecimento, ela tem que ser tratado, né? Tem que ser detectado, é um trabalho interno aí, e a consultoria de imagem, né? O papel do consultor de imagem e de estilo acaba sendo esse, de ajudar com as ferramentas para ela alcançar os objetivos que ela quer, né? Com as vestimentas, enfim. Legal. Eu tenho até um exemplo, falo assim, de mim, né? Eu, como psicóloga, em vários momentos eu já entrei em conflitos do tipo, que roupa eu vou colocar? Seja para atender ou para fazer, para dar uma palestra, um treinamento, né? Porque Sim. aquele padrão que a gente ouve tem que colocar uma roupa social, né? Uhum. Porque tem que transmitir uma seriedade. E que roupa social é essa? Né? Então, por um tempo, eu passei me redescobrindo o meu estilo. Porque quando eu era Muda, né? adolescente, eu tive vários estilos. Eu tinha um estilo meio hippie chique, sabe? Gostava daqueles colares, né, brincão, até papete às vezes eu usava, né? Lembra que tinha papete na época? Então, como é que eu ia sair disso para um terno, por exemplo, para uma roupa social, um sapato de bico fino, né? Uhum. Salto alto, coisa que eu não uso, porque eu sou muito alta, então eu acho que não potencializa, sei lá, né? Não sei como Uhum. explicar isso, mas enfim. E aí eu fui achando um jeito de transmitir, né, essa seriedade que eu queria transmitir. Aí vamos falar sobre comunicação, a roupa transmitir uma comunicação, né? Também. Mas dentro do meu estilo, né? E Sem ter que ter aquele estilo estereótipo, padrão, psicólogo, roupinha de vovozinha, terninho, né? Não, eu posso manter o meu estilo e continuar passando, transmitir a comunicação que eu quero transmitir. Então, vamos perfeito. falar disso, Camila? Vamos falar Vamos. sobre comunicação. A nossa roupa, o nosso corpo, ele comunica, né, algo para as pessoas. Como pode ser isso? E como é que a É, consultora de imagem ajuda as pessoas nessa área? é muito doido, né? A gente parar para pensar que aquela coisa da primeira impressão é a que fica. É muito assim verdade isso, porque tem estudos, até um estudo recente diz que uma pessoa leva meio segundo para criar uma primeira impressão sobre qualquer outra pessoa, antes dela falar, antes dela dizer quem ela é, né? A comunicação não verbal, que acaba sendo a comunicação das roupas, elas já trazem uma mensagem. Antes mesmo dela acenar, de ouvir o tom de voz ou de saber quem a pessoa é. Então a roupa ela vem primeiro. Ela vem e já passa uma mensagem. Né? Não é nem uma questão de se preocupar com o que o outro vai pensar de você. Não é nem esse mérito, né? Mas é no sentido de que é muito doido você parar para pensar que antes de você abrir a boca, uma pessoa já tem alguma opinião sobre você, né? Então, isso é o que me encanta mais, que foi onde eu consegui unir, né? Por eu ser da área de comunicação, o que me encantou mais dentro da consultoria de imagem foi essa relação realmente com a mensagem, com o transmitir mensagens por meio das roupas, né? E até fiz uma colinha aqui para não esquecer de nada. A gente tem que anotar para Mas passar essa todo o conteúdo. questão da comunicação, como que ela comunica? Seja pela sua forma, pelo seu caimento, como que ela cai, como ela está organizada com as outras peças, seja pela cor. Então,
todos esses signos, esses símbolos que a roupa tem, até mesmo as estampas, né? Elas trazem alguma mensagem ali e elas são ferramentas para a gente também trazer, né, essa mensagem. Eu acho uma coisa interessante também que você falou, anotei aqui. Ó, até escreveram aqui, a primeira impressão é a que fica. Então, relacionada a isso, a primeira impressão é que fica, só para não passar batido e ficar aqui para as meninas que estão ouvindo, existe uma linha muito tênue entre essa questão da primeira impressão com um comportamento que as pessoas têm, que é de ficar se comparando com as outras pessoas. Uhum. Então, há um perigo, no meu entender, é um perigo para as emoções ficar pensando o que o outro vai pensar de mim. Então eu tenho que me vestir porque as pessoas precisam pensar tal coisa de mim. Só que é a mesma coisa, a mesma preocupação, só que ao invés de fazer essa pergunta, o que o outro vai pensar de mim, a pergunta seria o que eu quero passar para o outro. Exatamente. Né? Qual imagem eu acho que eu quero transmitir, né? Qual a mensagem que eu quero transmitir para aquele ambiente ou ocasião que eu estiver. Não esperando o que a pessoa vai... A expectativa do outro. Exatamente. Eu acho que, assim, psicologicamente falando, da saúde, dentro da saúde emocional, da saúde mental, eu acho que é bacana fazer essa pergunta. Eu vou numa festa, o que eu quero transmitir nessa festa? Eu vou falar numa reunião, vou fazer uma apresentação para todo mundo. O que eu quero me comunicar e como a minha roupa pode transmitir melhor essa informação. Perfeito. E não ir na reunião e pensar o que será que eles vão pensar de mim, o que eles querem de mim, e me vestir para eles. Né? É o contrário. Então, deixar bem claro aqui que eu sei que essa é a ideia da consultoria, né? Que a gente estava conversando e é justamente essa ideia. Então, e até por isso que, às vezes, a gente tem dificuldade de se vestir para ir em determinada ocasião, que a gente não... Né, que sai um pouquinho da nossa zona de conforto. Ai, mas que roupa eu vou? Porque aí você já fica pensando, o que será que as pessoas vão... Né? Às vezes cria esse movimento. Na verdade, a gente tem que pensar o contrário, né? Independente da ocasião que você for, se for uma ocasião profissional ou um evento mais casual, você tá ali bem com você e você estar transmitindo o que você quiser, né? A mensagem que você quiser passar ali. Você sabe, lembrei agora de um outro exemplo. Tem um treinador na área de coaching, enfim, bem famoso aqui no Brasil, faz eventos para 4, 5 mil pessoas, e ele, no começo, fazia treinamentos de terno. Né? E hoje os treinamentos dele, ele vai com uma calça jeans, uma camiseta e tênis. Né? Um tênis, ele vai esportivo. E aí uma vez ele até estava falando sobre isso. Quem é o público dele? Exato. Então ele também tem de anotar isso. Ele também tem que pensar, e a gente tem que pensar assim, não é qual é a expectativa do outro, mas o que eu quero comunicar para meu público. Então também não é só a mensagem, eu quero passar uma mensagem séria, responsável, eu quero impactar as pessoas, eu quero que elas acreditem em mim. Mas eu estou falando com quem? Eu estou falando com pessoas mais velhas, eu estou falando com jovens. Se eu estou falando com jovens, eu não posso chegar lá com uma roupa de senhora. Sim. Né? Porque eu não vou criar vínculo. Isso. Então tem que trazer a linguagem deles. Então tudo isso sou eu, é a pessoa se perguntando sobre a mensagem dela, não ela se comparando e se vestindo perante a expectativa do seu público. Exatamente. Né? E às vezes também porque a roupa, e dependendo da cor também, ela traz uma vibração, né? Então, às vezes, se você está com numa ocasião que você deveria passar um pouco despercebido, e você está ali com uma cor muito vibrante, as mensagens acabam ficando... tem aquele certo ruído,
E isso acaba impactando também nos relacionamentos, sejam profissionais, né? É, ou pessoais. Então, é muito interessante porque é aquela coisa da gente dar aquele primeiro passo, a gente tá bem alinhada com a nossa autoestima, com o autoconhecimento, com os nossos pontos positivos, né? O que a gente tem, as nossas fortalezas ali, para então a gente usar as ferramentas para o objetivo que a gente quer. Legal. Você falou das cores, né? Fala um pouquinho mais sobre. Eu sei que você, para falar sobre psicologia das cores, mereceria uma live só sobre isso, né? Nossa, sim, tem muito assunto. Mas, assim, você consegue dar algumas dicas para o pessoal sobre essa questão de cores? Sim. Bom, a cor, né, como eu falei, ela também acaba comunicando. Porque cor, ela é o reflexo de um pigmento, é o reflexo da luz, né? Cor é luz. E ela acaba refletindo ali um pigmento. Esse pigmento, ele também tem uma vibração, ele também traz ali alguma comunicação, ele também traz uma mensagem, né? Então, as cores também são aliadas para a gente também passar essas informações que a gente quer, enfim, e para valorizar os nossos pontos positivos, para valorizar a nossa beleza, também elas podem trazer alegria, né? E uma dica que às vezes as pessoas têm, até hoje foi engraçado, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou: Ah, eu só uso preto. E às vezes a gente, por medo de errar, ou até mesmo a gente tem aquela coisa na cabeça, o preto emagrece, então vai o preto mesmo. É, a gente fica com medo de sair ali do, do nosso padrão, do nosso mesmo padrão, porque a gente tem o padrão exterior, mas a gente também faz os nossos padrões e a gente também fica se censurando, né? Então, é um trabalho que tem que ser feito dia a dia. Então, você tá ali olhando para você, entendendo o que te potencializa, é, e você descobre, por exemplo, com uma análise cromática, quais são as cores que valorizam a sua beleza, e aí você tem essas ferramentas para te ajudar, né, nessa comunicação. Então, um ótimo jeito de você começar a inserir um pouquinho mais de cor é através de. Começa por coisas pequenas. Então, seja pelo batom, ou por um acessório, ou de repente pelo esmalte, né? Às vezes, as pessoas que trabalham tendo que usar um uniforme, Uniforme. podem usar tanto, né? Ou mesmo. Às vezes é só aquela camiseta, professores principalmente. Um jeito de incluir a cor é nos pequenos detalhes, entendeu? Seja num brinco, numa correntinha, enfim. Aí, um passo que você dá, porque também é um processo, não tem como você sempre usar cores mais básicas, mais neutras, e no outro dia você já começar a usar cor, assim. Isso também a gente tem que respeitar esse processo, né? Então, vai aos pouquinhos, insere, coloca uma blusa, depois põe no sapato também, que é uma coisa que a gente não fica olhando tanto. E assim, aos pouquinhos, quando você vê, você já tá toda colorida. A Adriana perguntou aqui, uma pessoa clara, que cor combina? Tem Então, como responder assim? assim, sem a análise, a gente não consegue visualizar, falar, não, pessoa clara é tal cor, pessoa com tom de pele um pouco mais morena é tal cor. Cada pessoa tem uma cartela e a gente só consegue descobrir, né, assim, fazendo realmente a análise, mas a gente intuitivamente, a gente já tem mais ou menos uma noção das cores que caem bem pra gente, né? Ah, eu não consigo usar essa cor, eu já tentei, não sei por quê. Às vezes tem alguma coisa ali que não faz bem para a pele, porque a cor, ela tem o poder de, por exemplo, é como se você colocasse, até na análise, não sei se você
você lembra dessa parte, que a gente colocava uma cor que dava certo para você, parecia até que você já estava com um BB cream, assim, já tinha Uhum. passado como se tivesse passado um filtro. E uma outra cor que não favorecia o seu tom de pele, a gente já começava a trazer um aspecto, às vezes, de um pouco de cansaço, não valorizava o seu rosto, né? Uhum. Então, tem todos esses mecanismos que a cor também ajuda a disfarçar ou enaltecer outros pontos que são mais importantes para a gente. Agora, a cor, ela comunica, né? Alguma coisa, do tipo, ela traz mais afetividade ou mais seriedade. Então, até para as pessoas que gostam de usar mais cores escuras, pretas, o marinho, ou cores neutras, né? Uhum. Elas estão transmitindo uma mensagem, às vezes está até deixando de transmitir outras que trazem mais segurança ou alguma naquele momento que ela gostaria, né? Precisava de uma cor para trazer um pouco mais impacto. Mas tem Sim. momentos que ela não precisa disso, né? Acho que Uhum. é isso a ideia do jogo das cores na roupa. Isso, porque às vezes tem uma ocasião que você, dependendo, né, do objetivo que você precisa, pensando, por exemplo, você como psicóloga, às vezes você pode atender um cliente, você sabe que aquele cliente é um cliente que ele não tá meio para baixo, e de alguma forma você quer trazer uma certa alegria para ele, né, dar um up né, trazer um estímulo Emocional. mesmo, Uhum. talvez uma cor mais vibrante, né, com mais pigmento, uma cor mais viva, ela traz essa sensação. Às vezes a gente não encontra com algumas É, pessoas que chega com uma cor assim mais vibrante, você fala, nossa, como você, né, tá diferente, o que é, aconteceu hoje com traz uma você? luz, né? E, Uhum. exato, ela traz aquela energia também. E ao mesmo tempo, as cores mais escuras, mais profundas, elas também carregam um pouco mais, né? Por isso que às vezes as pessoas falam, quando você for fazer uma palestra, ou quando você tiver que falar muito sério, você tem que optar pelos tons escuros, né? Assim, de modo geral, mas na verdade não necessariamente seja isso. Porque os tons profundos trazem essa formalidade, né? Trazem É, mais seriedade. Ao ponto que as cores mais claras, elas já trazem um tom de descontração, né? Uma coisa mais leve. Então, a mágica aí, né, tá em a gente fazer esse equilíbrio, né? é. Hoje, por exemplo, eu ia falar muito, as pessoas iam precisar prestar mais atenção no que eu tô falando do que na roupa que eu tô vestindo, e também por ser um formato digital, ninguém ia olhar o meu corpo inteiro, então eu optei por trazer cor no batom, por exemplo, na boca, que é o meu veículo de comunicação aqui, então eu quero que as pessoas prestem atenção mais no que eu tô falando, no que eu estou vestindo, né? E ao mesmo tempo, eu trouxe aqui uma terceira peça nesse colete, no branco, né, num tom mais claro, que ele traz uma suavidade, porque é um assunto leve de falar, e combinando com o preto, que é um clássico, então eu não saio do clássico, né, do formal, né, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo trago o ponto de luz para o meu rosto no batom. Então, são esses Legal. detalhes que a gente vai treinando o nosso olhar, né? Que aí a gente pode usar essas ferramentas ao nosso favor. Verdade. E as cores trazem alegria, né? Tô vendo a Luciana e mais alguém ali em cima que eu perdi o nome. Colocaram aqui um monte de coraçãozinho colorido, né? Olha que Foi a sensação Priscila, gostosa, né? Não né? traz uma alegria, um acolhimento quando vem cor, né? Tá colorido, né? Até pra gente que Exatamente. tá falando aqui, que tá se Uhum. expondo, a gente se sente até mais acolhida, né? É Com gostoso as cores. certeza. Eu não gosto, eu não consigo usar preto para atender. Justamente por isso, né? Eu acho que preto é carregado, traz a emoção para baixo, né? Deixa a gente triste. Então Sim. eu gosto de trazer algumas partes, algumas peças coloridas,
também. Ainda, por exemplo, que a minha cartela seja um pouco mais profunda, eu gosto de trazer os tons profundos de um jeito mais descontraído também. Então, por exemplo, essa minha blusa, ainda que ela seja preta, ela tem os detalhes das bolinhas, então ela traz um toque de feminino aqui, né, pro look. Trouxe um colar, que eu não queria que o colar se sobressaísse, então eu trouxe ele num tom próximo ao da minha blusa, mas ainda assim ele tá criando aqui uma camadinha aconchegante, não é uma coisa que eu tô afastando as pessoas, mesmo que seja preto, né? Fica Então muito é toda... equilibrado. Exato, então são todos esses toquezinhos que você começa a perceber e você fala, isso vai deixar a minha composição mais interessante, né? Legal. Não vou deixar de ser eu, mas vou estar na função que eu preciso. Entendi. Camila, aproveitando que eu estou vendo aqui, tem várias pessoas aqui com perfil de loja, né? Devem Sim. ser mulheres empreendedoras, e isso que é bacana também, né? Que eu venho estimulando as mulheres que estão começando ou dando guinada no seu negócio, especialmente nesse ano tão desafiador para a gente. Esse ano E precisa de muitas cores. é, eu anotei aqui que a Ousadia Modas falou assim que ela gosta de muita cor. E eu Uhum. estava pensando hoje à Ah lá, a Ana até tarde, fez um... É a Ju, beijo, lá, Ju. então, eu estava pensando hoje à tarde nisso, né? A loja, a pessoa que tem loja, ela tem uma certa tendência de escolher roupas de acordo com o gosto dela. Outra pergunta, ela precisa seguir uma linha, um estilo para que ela comunique com um público, ou ela tem que ter um pouco do estilo de vários estilos, vários tipos de cores para poder comunicar com vários estilos? Como que uma Bom, empreendedora pensa isso? vamos lá, do começo, né? Uhum. Né, quando você vai empreender, é parte do princípio de que você faz uma análise ali de mercado e você entende quem são ali os seus potenciais clientes, quem são as pessoas com quem você pretende vender, né? Quem é o seu público, quem são as suas personas. Então, em cima disso, né, pensando no negócio, na loja, é interessante, e agora com esse contexto de coronavírus, muitas vezes o público pode até dar uma diferenciada, você pode até começar a atender um público que às vezes você nem imaginava, pode ter dado essa oscilada. Então, qual que é o segredo? Você sempre tem que fazer um mapeamento ali das pessoas que você atende. Quem que é o meu público? Quem são as pessoas que realmente compram, que consomem a minha marca? Porque às vezes você pode começar um negócio achando que você vai, quero atingir as mulheres jovens, baraná, não sei o quê, e de repente o negócio vai girando e você vê que você começa a atingir um público assim um pouco de outra geração, por exemplo. Então, você tem que começar a treinar o seu olhar, né? Para você não colocar também o seu gosto pessoal ali em cima dos produtos, porque afinal de contas, nem todas as pessoas são do mesmo estilo que o seu, ou vão gostar só das coisas que você gosta. Então, você tem que sempre tentar, né? É difícil, às vezes, a gente acaba colocando o nosso gosto, o nosso toque ali de gosto especial. Mas então você precisa ter esse mapeamento do seu público para quando você for fazer compra ou quando o vendedor vir na sua loja, você saber exatamente o que realmente o seu público quer. Por que você vai comprar, sei lá, calça flare, se você percebe aquela calça com a boca mais larga, se você percebe que o seu público é um público de mulheres que não gostam de usar salto, ou que elas gostam ou elas são, sei lá, de uma estatura mais baixa, por exemplo. Então, para que você vai investir num tipo de calça que você não vende, né? E também analisar esse comportamento, né? Porque às vezes nem sempre o que é tendência é o que todo mundo vai querer, né? Agora tá essa febre do tie-dye. Será que é uma tendência que ainda vai ficar aí por muitas temporadas? Será que vale a pena eu investir em tantas peças
né? Será que meu público, ainda que esteja super em alta, será que meu público quer consumir tie-dye, né? São aquelas roupas com várias cores, mais manchadinhas, né? Então, assim, o que eu falo até para os meus clientes da parte mais de marketing, de conteúdo, né? De mercado. A gente tem que primeiro pensar para quem a gente está vendendo, né? E investir em coisas que realmente são bem aceitas. Legal. O que mais você me perguntou? Então, é o gosto, né? E em relação aos estilos, isso é uma coisa que você vai acabar sentindo, né? Que dependendo do seu público, eles às vezes já têm até determinado estilo ali alinhado, mas observa o seu cliente. Isso é uma coisa que as pessoas não fazem. Elas não observam o cliente. Elas acham que só porque está usando tal blusa e todo mundo está usando, o meu cliente vai querer. Será que meu cliente vai querer? Né? E entende as últimas compras que eles fizeram. Ah, tem uma cliente que ela comprou, sei lá, repetidamente vários vestidos. Então, para que você vai oferecer, de repente, outro vestido, se às vezes o que ela está precisando é uma calça ou uma blusa, né? Tenta conhecer um pouco o seu cliente, assim, mais de perto, ainda mais a gente aqui que mora em cidade menor, que a gente consegue ter mais ou menos esse termômetro, né? Verdade. Acho que eu respondi, acho que faltou alguma coisa. Respondeu. Eu entendi. Pessoal, se tiver pergunta, pode fazendo, né? Dando, a gente vai respondendo. Antes da gente passar para o guarda-roupa, eu queria só falar aqui para o pessoal que vai ter um momento que a Camila vai explicar um sorteio, né? Ela quer dar de presente para uma pessoa, uma mulher aí, uma consultoria online. Já vai colocando aqui, quem quer ganhar essa consultoria, hein? Coloca aí eu, porque a gente já vai estar de olho e daqui a pouco ela vai explicar como é que vai funcionar. E a outra coisa, outro presente também que eu queria dar para vocês é uma máscara. Eu mandei fazer máscaras com as minhas borboletinhas, né? E a máscara tem que entrar no nosso estilo agora também, né, Camila? Também, agora é outro item, não tem o que fazer. E eu chamo as mulheres, né, que estão junto comigo nessa jornada de descobrimento, de evolução, de transformação, de borboletas, né? Então, e como a borboleta é minha logo também, as máscaras têm essa borboletinha aqui. E daqui a pouquinho eu vou perguntar para vocês quem que quer, e a primeira que colocar que escreveu vai ganhar, tá? Só que tem um detalhe. Tem que vir buscar aqui na clínica onde eu atendo. Porque senão eu não consigo. Toda live eu tô fazendo, eu tô dando senão eu vou ter que ir no correio, né? E o correio falar para você, tá uma fila no correio que eu não tô querendo pegar essa fila. Mas se o pessoal mora em Confidentes ou em Pouso Alegre, assim, eu sei que o pessoal tá por aqui, sempre tem alguém, né, que pode vir pegar. Então, já estamos lá. Quem quer ganhar uma máscara? Quem vai ser a primeira pessoa que vai colocar? Eu. Ah lá, Sabrina Alves. Sabrina Alves, anotei seu nome aqui. Manda para mim depois no particular um direct. Me lembra que daí a gente vai conversar, né? Para saber de onde que você é, como é que a gente pode combinar. Tá bom, Sabrina? Legal. Vamos lá, a gente tem mais 15 minutinhos, então vamos falar aqui de um dos últimos tópicos, que é dicas para economia, para se ter um relacionamento melhor com o guarda-roupa. Legal. Raquel, antes eu só queria responder uma perguntinha aqui da Lari Couto, que ela me pergunta sobre as estampas, que isso é uma coisa também que a gente falou de cor, de formato, né? A estampa também é outra ferramenta que nos ajuda aí nessa comunicação. E também muitas pessoas têm dificuldade não só de misturar cores, como misturar as estampas. E, gente, as estampas estão aí pra gente usar e abusar delas, né? Então, assim como as cores pra gente inserindo aos pouquinhos, a estampa também.
é um jeito da gente inserir elas mais no nosso guarda-roupa é ir usando aos poucos, quem não tem o costume, né? Mas, no geral, uma forma de você usar a estampa é sempre você entender as peças que você vai combinar. Então, busque peças que repitam, de repente, o tema. Às vezes, um florido com outro florido, sendo que você sempre tem que analisar ali o tamanho das estampas também. Uma estampa menorzinha para uma estampa maior. O fundo da estampa também ajuda muito, então, de repente, peças com o mesmo fundo de cor também harmonizam bem. Então, é uma coisa que a gente tem que ir experimentando e ir testando. Algumas misturas de estampas clássicas que muitas fashionistas aí investem, né? E a gente vê muitas coleções também investindo. Então, de repente, o animal print com estampas geométricas, então seja com o poá ou com listras, né? Aí já é um pouco mais complexo, mas arrisca. Quem sabe você consegue se descobrir ali e consegue criar uma composição diferente, né? Mas, voltando mais para essa coisa do guarda-roupa, o interessante também da consultoria de imagem é isso. A gente fazer essa descoberta, né, em relação aos nossos estilos. No geral, são 7 estilos, né, clássicos. Assim, do guarda-chuva são 7 estilos, né, universais. E a gente não tem apenas um estilo. A gente sempre pode ter um traço mais atuante de determinado estilo. E posso te dizer que também, dependendo do estágio de vida que a gente tá, às vezes aquele estilo também não faz mais sentido pra gente. Igual você falou que antes você tinha um estilo assim mais pro hip chic, agora você acaba, de repente, né, seja por uma mudança mesmo de estilo de vida ou de, sei lá, de repente Idade, né? Maturidade. maturidade, trabalho, né, teve filho, enfim, Sim, é vários verdade. fatores acabam mudando. E é isso que é legal. Não dá pra gente inserir a pessoa, você é o estilo clássico, ponto, você vai morrer estilo clássico. Nossa, que vida chata, né? Você só tem uma opção. Então, dentro desses 7 estilos, a gente identifica quais são os que têm os maiores traços ali, né? Que aí é o estilo clássico, esportivo, natural, criativo, dramático, romântico e sexy. Cada um tem um traço que fala sobre a personalidade que a gente vai entendendo um pouquinho do estilo de cada pessoa. E aí, uma vez que você faz todo esse processo, né, da consultoria de imagem, então, identificou quais são os seus pontos positivos ali que vão te ajudar a valorizar a sua beleza ou que vão te ajudar na sua comunicação. Já entendeu qual é a sua cartela de cores e quais são as cores que vão te ajudar. Também já entendeu quais são os seus estilos e o mais legal nessa questão do estilo ainda, você também pode usar de aspectos de determinados estilos para trazer um elemento, às vezes, para comunicar uma coisa específica ali. Isso também é muito legal. Você consegue criar um relacionamento com o seu guarda-roupa. Então, você consegue entender, né, o que você tem ali e como você pode otimizar aquele guarda-roupa, que eu costumo falar que é um guarda-roupa inteligente, ele tem que ser inteligente, as peças têm que... Não dá só pra gente usar aquela faixa de roupa que a gente costuma usar sempre. Tem estudos que falam que a gente usa apenas 15% do nosso guarda-roupa. Então, olha quanto dinheiro tá pendurado, sabe? Então, a consultoria também te ajuda nesse sentido, a você passar a consumir de forma consciente. Comprar peças que realmente você precisa, não só fazer uma compra no impulso ou por conta de alguma emoção, né? Ah, hoje eu não tô bem, vou lá e compro. Então, você passa a pensar mais para fazer essas compras. Então, você consegue economizar, você consegue usar mais coisas, então você multiplica as suas opções ali, né? E isso que é mais incrível. Nossa, merece uma live sobre estilos também. Você Sim. deu uns pitacos aí que eu já fiquei, já queria poder abrir, mas o nosso tempo está acabando. Mas olha, você Falei tem pra você que ela conteúdo, você tem conteúdo, você precisa fazer mais lives, viu? Aí você chama a sim. gente para ouvir sobre esses conteúdos.
Então, assim, pessoal, para a gente começar, né, a preparar aqui nosso encerramento, e depois eu vou deixar aqui umas palavras finais para Camila e também para poder falar sobre. Você quer falar agora? Como é que você vai fazer o sorteio? Acho que a gente pode fazer igual o seu. Claro que o processo inteiro da consultoria ele acaba sendo um pouco mais longo. Então, vamos começar fazendo essa análise dos estilos. Então, quem falar aqui primeiro eu quero, já ganha uma análise de estilo online, se a pessoa morar muito, muito longe, que eu acho que até fica mais fácil. Quem falar eu quero aqui primeiro vai ganhar. Quem é? Ai, Quem que é? legal. Eu vou colocar, peraí. Olá, sim, Eu, a Maria Luísa Aparecida. Alberti. Uai, Luiz Uai, Alberto, para mim foi a Cida, peraí. Ih, para mim não saiu, Luiz? Quem que saiu para Luísa você? Alberti apareceu aqui para mim. Luiz Tem uma, tem uma Alberto. Angelina antes, mas que só falou oi. Para mim foi a Maria Aparecida. Luiz Alberto não apareceu aqui para mim, que estranho. Não? Não, Uai. nossa, e agora? Faz com as duas online? Vai, Ou a gente não? faz. Difícil. Dá para fazer ao mesmo tempo ou não? Ao mesmo tempo não dá, eu vou ter que Não. combinar com Ah, não. elas. Não, então se você quiser fazer de novo, se você quiser fazer aquele do print, ou. Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente, eu não sei o que aconteceu. Para mim saiu um nome e para Camila saiu outro. Aí ao mesmo tempo, né? Foi, bem na hora. Às vezes Aí. deu. Mas não tem problema, eu converso com as duas, a gente combina um horário e a gente se É? fala. Pode ser, não tem Ah, problema. Então é em- Luísa Alberti. é Luísa? É, Luísa Alberti e Maria Aparecida. Parabéns, Luísa e Cida. Maria Aparecida. Depois manda também uma mensagem no particular pra isso, me gente. manda Vocês uma podem mandar, mensaginha só para não ter perigo de eu. A Luísa é manda daqui de direto para Confidência. Camila. Isso, manda para mim, @canferreiras. Isso, e a Camila explica aí para vocês. Tá bom? Legal, gente, que bom, que Ai, legal. E ainda saiu duas. Bom, pessoal, para a gente encerrar, quero dar umas dicas também de comportamento para vocês. Comportamento que traz um pouco mais de segurança, né? O nosso corpo ele fala. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Se vocês estiverem conversando com alguém e para ser um relacionamento, uma conversa mais amigável e você mostrar mais segurança nessa conversa, faça alguns movimentos com o corpo do tipo, assim, né? O rosto fazendo afirmação. A pessoa está falando e você de vez em quando mexe o pescoço, tipo, eu estou te entendendo, eu estou com você, né? Você faz a outra pessoa se sentir confortável com você, né? Outro comportamento, a pessoa está falando, né? Alguma coisa legal, você quer ser gentil, você quer transmitir uma comunicação de que você é gentil, ultrapasse a questão da timidez, né? Você vai dar um sorriso, aquele sorriso tímido, né? Não, ele não está transmitindo realmente aquele acolhimento. O acolhimento ele acontece quando você faz ruguinha, né? Sai de uma ruguinha no olho, né? Um sorrisinho assim, que a outra pessoa vai se sentir também muito mais acolhida. Poxa, essa pessoa está comigo, estamos juntas. Você uhum. conecta, né? Então tem a ruguinha, o sim com a cabeça, né? Não cruzar os braços. Você está falando com uma pessoa e você fica assim, né? O Cria uma braço barreira, né? cria uma barreira. Isso. Você está falando com alguém e você está assim. Às vezes a pessoa faz isso por insegurança, né? Ela está insegura naquela Proteger, né? conversa para se proteger. Mas a comunicação que ela está transmitindo é que ela está fechada para aquela conversa, né? E não é isso que eu acredito que vocês querem passar. A Uhum. outra questão, a insegurança ou a timidez também faz, às vezes, a gente estar conversando e fica assim, né? Passando a mão no Mexendo na braço, mão, mexendo na mão. Isso está cabelo. transmitindo no cabelo, né? Se bem que assim, o cabelo também tem outro. Se você está seduzindo um homem, né? Uma mexidinha no cabelo, já dá a impressão para o homem que você está
afim. Você está dizendo um sim, né? Então, se você não quer dizer um sim, não mexa no cabelo. Ou se você está conversando com um cara e começa a mexer no cabelo, pode prestar atenção que você tá curtindo o carinha, né? Achando ele bacana. Se você é casada, cuidado, para de mexer no cabelo, né? Que mais? Ah, sacudindo as pernas, né? Tá sentada e fica lá sacudindo as pernas, sinal de Dá uma ansiedade ansiedade. isso. Tá com ansiedade. E eu tenho paciente que chega lá, os primeiros 5, 10 minutos tá falando e tá lá. Oi, Camila? Camila até caiu. Até Ficou cair. nervosa que caiu. Fiquei ansiosa. Ficou ansiosa. É porque o nosso corpo, ele agita. Então, aí foram algumas dicas. Não tem como a gente mentir por meio do nosso corpo, né? Só para vocês verem aí um exemplo, quando a gente está lembrando de alguma coisa, o que a gente faz com os nossos olhos? A gente puxa, né, a memória, vocês já perceberam? Que a gente olha para trás. Então, quando nós estamos lembrando, estamos conversando com alguém faz uma pergunta, você está lembrando, você puxa o olho. O olho tem um músculo que ele vai para a parte do cérebro relacionada à memória. Então, inevitavelmente, nós fazemos assim com o olho para lembrar. Isso é inconsciente, a gente nem percebe. Então, fica aí a dica para vocês, prestem atenção no seu corpo. Não é para que vocês entrem no padrão ou na expectativa das outras pessoas, não é isso. Mas para que vocês possam ser livres, serem vocês e transmitirem a comunicação que vocês querem passar para as outras pessoas. Tá legal? Camila, obrigada. Diga aí mais de carinho também, né? A gente tem que ser carinhoso com a gente mesmo, respeitar a gente, e focar no que é bom. Foca no que é bom, gente. Isso aí. Pessoal, boa noite. Muito, muito, muito obrigada. Eu tenho um canal no Telegram, é um canal que eu chamo de Ame-se Mais. Quem não está participando ainda, entra na minha bio. Lá tem o link do canal Ame-se Mais. É gratuito esse canal, onde eu coloco alguns exercícios terapêuticos toda semana. E tem já mais de umas 150 mulheres lá que vêm acompanhando aí as conversas. Eu mando alguns materiais exclusivos lá também. Então, eu convido vocês, se puderem, se quiserem, se fizer sentido, participar desse grupo. Tá bom? E a Camila, se quiser entrar em contato com você... Isso, pode entrar pelo Instagram, pelo meu Instagram, que é @canferreiras. E é isso, gente. Só queria agradecer mesmo a oportunidade por poder falar um pouquinho mais sobre a consultoria e toda essa transformação que ela traz pra gente. E quem quiser saber mais, quem quiser conhecer também os serviços que eu presto, né, em relação à consultoria, só me mandar uma mensaginha que eu respondo vocês por lá. Legal. Então tá bom. Boa noite, meninas. Obrigada, Camila. Obrigada por esse tempo precioso. Eu que agradeço. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.